Olá, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha neste momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, pela web Rádio Nossa Mãe de Birité e pelas nossas redes sociais. Sou Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, doutorando em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, AFAGE. Autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, que pode ser adquirido pela editora Dialética. Autor também de um dos capítulos, junto com a Eliane, teóloga e biblista de Campo Belo, de um dos capítulos do livro O Mês da Bíblia 2025, no qual nós temos os roteiros para o estudo da Carta aos Romanos, adquirido pela editora Paulinas. Nós estamos celebrando o 27º domingo do tempo comum. Temos como palavra de Deus Abacuque, capítulo 1, versículo 2 e 3, e depois capítulo 2, versículo 2 a 4. Nós temos 2 Timóteo, capítulo 1, alguns versículos do capítulo 1 de 2 Timóteo, e Lucas, capítulo 17, versículos 5 a 10. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Se você está passando aqui pela primeira vez, então se inscreva no canal, deixe o seu comentário, compartilhe com todos aqueles que gostam de meditar a palavra de Deus e deixe o seu like. Dessa forma, a plataforma entenderá que esse conteúdo é importante e compartilhará com mais pessoas. Tá bom? Pois muito bem. Na primeira leitura, hoje vou pedir a você que tenha a Bíblia em mãos, porque para entender a reflexão vai ser necessário ir no texto bíblico diretamente na Bíblia. Na primeira leitura, tirada da profecia de Abacuque, o profeta está reclamando com Deus da bagunça, da desordem que está em Judá. O profeta está vendo que Judá está em ruínas e ele reclama com Deus: olha, por que me fazes ver iniquidade quando tu mesmo vês a maldade? Então veja, ele cita destruição, prepotência, discórdia, né? Iniquidades, maldades. Ele cita violência. Né? Então ele está vendo que Judá, ou seja, Jerusalém, está em frangalhos, está uma bagunça, está uma desordem. E ele questiona a Deus: Deus, você não vai fazer nada para socorrer isso, não? E aí o texto bíblico faz um salto, né? Lá para o capítulo 2, versículo 2. Então, por isso que seria interessante você pegar lá a profecia de Abacuque e continuar a ler do versículo 4 do capítulo 1 em diante. Porque qual vai ser o remédio que Deus vai mandar? Os babilônios. Os babilônios virão e destruirão com tudo. Será o castigo divino sobre a cidade de Judá, pelo fato de para a cidade de Jerusalém, pelo fato de praticar a injustiça, praticar a maldade e ser infiel a Deus. E aí, no capítulo 2, então, Deus pede ao profeta Abacuque que escreva então tudo isso que haveria de acontecer, dizendo: olha, o justo viverá por sua fidelidade a Deus. Diante das catástrofes que sobreviriam sobre a cidade de Jerusalém, o justo sobreviveria pela sua fidelidade a Deus. Se ele permanecer obediente a Deus, fiel a Deus, temente a Deus, ele sobreviverá às catástrofes que viriam sobre a cidade de Jerusalém. Sobre a cidade de Jerusalém. Né? Quando se fala que o justo viverá pela sua fé, a palavra hebraica é a palavra emuná, que significa firmeza, fidelidade. O primeiro sentido da palavra fé na Bíblia é firmeza, fidelidade. E veja que é este mesmo sentido que vai aparecer, por exemplo, no Evangelho. No Evangelho de hoje, os apóstolos pedem a Jesus: aumenta a nossa fé. Mas por que eles pedem a Jesus que aumente a sua fé ou sua fidelidade? Aí é interessante, pega lá na Bíblia e leia o capítulo 17, versículo 1 a 4. Porque ali Jesus vai estar dizendo que na comunidade cristã não se pode ter escândalos e que os irmãos devem perdoar uns aos outros 70 vezes 7 dentro da comunidade cristã. Aos discípulos então se espanta: puxa, é para viver desse jeito? Então, Senhor, aumenta a nossa fé, porque nós não estamos vivendo dessa forma. A exigência da boa convivência na comunidade cristã, proposta por Jesus, fez com que os apóstolos dissessem: olha, Senhor, aumenta a nossa fé, porque a gente não vive desse jeito. Então Jesus está dizendo: olha, se vocês tivessem fé, firmeza, fidelidade, do tamanho de um grão de mostarda,
Vocês poderiam dizer a essa amoreira: arranca de aqui e planta-te no mar. Tem duas imagens aqui. O grão de mostarda é um grãozinho pequenininho, a menor de todas as sementes. A menor de todas as sementes. Né? E a amoreira, ela é uma planta, era uma árvorezinha, que fazia raízes muito profundas. Então, por isso que era muito difícil de arrancar a amoreira. Mas, veja bem, Jesus está dizendo, se vocês tivessem firmeza e fidelidade, vocês conseguiriam, mesmo da menor, como um grãozinho de mostarda, vocês conseguiriam fazer as coisas mais difíceis, as coisas mais complexas, né? Tal como arrancar uma amoreira do chão, tá certo? Né? E mais, nenhum deles, nenhum dos apóstolos, nenhum dos discípulos e nenhum de nós hoje pode querer reivindicar méritos diante de Deus. E aí vem a segunda parte do texto de hoje, quando Jesus conta essa parábola, que quando o empregado faz o seu serviço, ele não espera que o seu patrão vá dizer muito obrigado. Não. Assim também, quando os cristãos tiverem feito aquilo que precisa ser feito, nós devemos dizer: somos simples servos ou servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Nada mais do que a nossa obrigação. E o que o servo aqui deve fazer? Aquilo que está justamente escondido no texto lá do capítulo 1, do capítulo 17, versículo 4 em diante. Entendeu? Que é não provocar escândalo e perdoar o irmão 70 vezes 7. É isso que o discípulo de Jesus, o empregado de Jesus deve fazer. E que quando fizer isso, ele deve se sentir um servo simples, um simples servo, porque ele está fazendo nada mais do que sua obrigação e não deve esperar que Jesus, o Senhor, lhe preste contas. Né? Como também o profeta, na primeira leitura, não tem que esperar que Deus preste contas diante das coisas que estão acontecendo no mundo. Porque Deus haveria, de lá na primeira leitura, resolver o problema mandando os babilônios, e aqueles que fossem fiéis, firmes em Deus, haveriam de sobreviver à catástrofe. Né? Então, o grande tema aqui é o tema da fé, o tema da fidelidade, o tema da firmeza. Né? No Novo Testamento, a firmeza significa adesão a Jesus. Então, por isso que eu insisto mais uma vez, leia os versículos 1 a 4 para você entender o que significa adesão a Jesus. É não provocar escândalo e perdoar o irmão sempre, se você de fato quer ser discípulo e seguidor do Senhor. Né? Depois, na segunda leitura, nós temos esta exortação do autor a Timóteo, dizendo que é para ele reanimar, reavivar a chama da ordenação que ele recebeu pela imposição das mãos, que é para guardar o precioso depósito da fé que ele recebeu. Né? E para ele não se envergonhar do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e de dar um bom testemunho cristão. Quem está escrevendo o texto parece que está preso, conforme se nota ali no versículo 8, e ele está exortando: guarda com integridade o depósito da fé, mesmo que por conta dessa fé você venha a padecer a prisão, como eu estou padecendo nesse momento. Né? É muito interessante essa palavra testemunho, por quê? Porque não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque em grego é a palavra martiria. Então, o verdadeiro testemunho que se dá de nosso Senhor Jesus Cristo é viver a integridade do Evangelho, mesmo diante do martírio, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da incompreensão. E só consegue viver o testemunho coerente quem tem fé, quem tem firmeza, quem tem fidelidade. Quem não tem firmeza diante das dificuldades, diante dos problemas, abandona o caminho rapidinho. Mas quem tem firmeza e fidelidade, profunda adesão a Jesus, mesmo diante das dificuldades, diante dos problemas, a pessoa permanece firme, inabalável, porque sabe em quem depositou a sua confiança. E que por mais que a pessoa padeça nesse mundo por causa do Evangelho, ela sabe que depois a sua recompensa será maior, a sua recompensa será infinita, pois foi assim que nosso Senhor Jesus Cristo prometeu a todos aqueles que forem perseguidos por causa dele, perseguidos por causa da justiça. Então peçamos ao Senhor, nesse 27º domingo do tempo comum, que conceda a todos nós a graça da
firmeza, da fidelidade que a liturgia da palavra hoje traduz pela palavra fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Meu muito obrigado, Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, a Web Rádio Nossa Mãe de Birité, e a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Até o próximo programa, Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.